Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, tempo de devoção, tempo de desfrutar da palavra de Deus. E todas as vezes que nós nos envolvemos com a palavra de Deus, conhecemos um pouco mais a respeito do Senhor, isso renova a nossa fé, renova a nossa confiança na provisão e no cuidado do Senhor na nossa vida. Estamos lendo o Salmo 135 e hoje a reflexão bíblica vai do verso 8 ao verso de número 12, que diz assim: Foi ele que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais, que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos, que feriu muitas nações e matou muitos reis poderosos, a Sion, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, e deu a terra deles em herança a Israel, o seu povo. Quando nós lembramos das ações de Deus no Velho Testamento, para que os propósitos do Senhor pudessem ser realizados, Ele manifestou o seu cuidado e de maneira poderosa, de maneira maravilhosa, conduziu a história do seu povo. O salmista está nos convidando a louvar ao Senhor e a glorificar o seu grandioso nome. E ele vai, a cada parte desse texto, oferecendo para nós as justificativas. Por que devemos louvar ao Senhor? Por que devemos adorá-lo acima de todas as coisas? E ele já disse, olha, eu conheço ao Senhor. Eu posso dizer para você que você deve adorá-lo, que você deve louvá-lo, porque eu conheço o Senhor. E aí ele vai falar nesse texto sobre alguns feitos do Senhor. Ele vai se referir, por exemplo, àquele momento quando após a celebração da Páscoa, a instituição da Páscoa, houve a morte dos primogênitos lá no Egito. E a Bíblia diz, foi ele que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. Aquele foi um momento assim crucial para que o povo de Israel pudesse sair do Egito. A morte dos primogênitos, a última praga daquelas 10, daquela sequência de perdas e de desespero que tomou conta do coração dos egípcios. A pior delas e o ápice foi quando havia em cada casa dos egípcios um morto, o seu primogênito. E diz a palavra de Deus que o sangue na verga da porta era o sinal de que ali residia uma família do povo de Deus. E quando o anjo da morte veio, matando todos os primogênitos das casas dos egípcios, e chegava diante de uma casa onde havia este sinal do pacto de Deus com o seu povo, ele passava adiante. E diz a palavra de Deus que, na verdade, quem estava agindo naquele momento era Deus, através do anjo, é verdade, mas era por ordem do Senhor. Foi Deus quem fez, foi Deus quem feriu, foi Deus quem, para cumprir o seu propósito, construiu aquela situação a fim de que o povo de Israel pudesse sair do Egito em definitivo. E diz a palavra de Deus que, para manifestar o seu poder e graça ao seu povo, ele operou sinais e maravilhas no meio do povo de Deus, ainda no Egito, contra Faraó, contra os seus servos, e Deus foi agindo para que pudesse então cumprir na vida do seu povo a promessa do retorno para a terra de Canaã. E diz o texto que a terra estava ocupada por muitas nações, e Deus fez com que todos se retirassem, a fim de que a terra de herança pudesse ser de fato
ocupada pelo povo de Deus. Todo esse processo é um processo em que Deus estava manifestando o seu poder, mas também Deus estava manifestando a fidelidade da sua promessa. Deus estava fazendo cumprir a sua palavra bendita. E quando nós dizemos que Deus é plenamente confiável, é porque todas as promessas da sua palavra se cumprem de maneira plena na vida do povo de Deus. Por isso devemos louvá-lo. Por isso devemos adorá-lo com todo o nosso ser, porque ele é fiel em cumprir a sua palavra. O povo de Israel estava sem esperança. Durante todos aqueles 400 anos escravizados, não havia mais o que fazer. A intervenção divina é que fez tudo mudar. Talvez você esteja vivendo um momento que você esteja numa situação que aparentemente não existe mais o que fazer. E o convite da palavra de Deus é: confie no Senhor. Não existe impossível para Deus. É por isso que nós devemos adorá-lo com todo o nosso ser. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer porque a intervenção do Senhor na história do povo de Israel para tirá-los da escravidão do Egito, para libertá-los, ó Deus, como um forte e poderosa, foi o recurso que eles não tinham, mas que o Senhor tem. O Senhor tem em tuas mãos todos os recursos. E nesse momento, ó Deus, se porventura existir qualquer pessoa que esteja vivendo esta situação, achando que não há mais o que fazer, se porventura, ó Deus, este momento alguém esteja pensando não haver esperança, que seja renovado no seu coração a confiança no Senhor e que o Senhor venha com poder e graça, intervindo na história, trazendo nova esperança para o coração de cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?